a revolução solar no período terrestre. Durante esta revolução, o corpo vital foi reconstruído a fim de acomodá-lo à mente germinal. Este corpo tornou, pois, forma parecida à do corpo denso, de modo que terá condições para ser usado como veículo mais denso durante o período de Júpiter, quando o atual corpo denso ter-se-á espiritualizado. Os anjos, a humanidade do período lunar, foram ajudados pelos senhores da forma na reconstrução. A organização do corpo vital agora é a mais perfeita depois da do corpo denso. Alguns autores, escrevendo sobre o assunto, afirmaram que ele é apenas um ego, não passa de um simples molde do corpo denso, que não é um veículo separado. Não desejando criticá-los, admitimos que essa afirmação parece ser justificada pelo fato de o homem, em seu estado atual de evolução, não pode ordinariamente empregar o corpo vital como veículo separado, já que ele permanece sempre unido ao corpo denso. Separá-lo totalmente causaria a morte deste último. Houve, contudo, um tempo em que o corpo vital não estava firmemente ligado ao corpo denso, conforme se verifica presentemente. Nas épocas da história da Terra, chamadas Lemúrica e Atlântida, o homem era um clarividente involuntário. Precisamente, a frouxa conexão entre o corpo denso e o corpo vital é que produzia esse fenômeno. Os iniciados daquele tempo ajudavam o candidato a afrouxar ainda mais essa conexão, como acontece ao clarividente voluntário. Desde então, o corpo vital ligou-se mais firmemente ao corpo denso na maioria das pessoas, porém não tanto nas chamadas sensitivas. Nessa breve conexão está a diferença entre a pessoa psíquica e a comum, que é inconsciente a tudo que não sejam as vibrações pelos quais entraram em contato com os cinco sentidos. Todos os seres humanos têm que passar através desse período de íntima conexão dos veículos para experimentarem a consequente limitação de consciência. Há, portanto, duas classes de sensitivos, os que ainda não submergiram totalmente na matéria, como, por exemplo, a maioria dos índios, etc., que possuem um baixo grau de clarividência, ou são sensíveis aos sons da natureza, e aqueles que seguem a vanguarda da evolução. Os últimos estão emergindo no radinho da materialidade e podem ser divididos em duas classes, uma das quais se desenvolve passivamente, sem o exercício da vontade. Com a ajuda de outros, tornam a redespertar o plexo solar ou outros órgãos relacionados com o sistema nervoso involuntário. Estes são os clarividentes involuntários ou médiuns, que não têm domínio sobre a sua faculdade. Retrocederam. A outra classe é formada pelos que, por sua própria vontade, desenvolvem os poderes vibratórios dos órgãos relacionados atualmente com o sistema nervoso voluntário, convertendo-se deste modo em ocultistas treinados que dominam seus próprios corpos e exercem a faculdade da clarividência à vontade. São denominados clarividentes voluntários ou exercitados. No período de Júpiter, o homem funcionará em seu corpo vital como funciona agora em seu corpo denso. E como nenhum desenvolvimento é súbito na natureza, o processo de separação dos dois corpos já começou. O corpo vital alcançará então um elevado grau de eficiência, maior do que tem agora o corpo denso.
sendo um veículo muito mais flexível. O espírito poderá usá-lo de maneira atualmente impossível com o nosso veículo denso. Quer dizer que o Oriente ainda não desceu no nadir da materialidade? Interessante, né? E eles são poucos clarividentes? São clarividentes involuntários. Mas abaixo dos que estão na vanguarda dos setores. Exato. Existe uma confusão enorme feita por nós. Principalmente a gente vê muito isso na internet. Que é o seguinte, se você olhar superficialmente, você vai entender que o ocidental é extremamente materialista, vive no relativismo absoluto, perdeu qualquer contato com o que é sagrado. Esse é o ocidental. Já o oriental, principalmente os hindus, os chineses também, parece que eles preservaram alguns comportamentos mais sagrados. Não sei se vocês concordam com essa... Considerado mais espiritualista. Assim. Parece que eles enxergam mais a parte espiritual. Tem essa divisão na religião. E aí quando você tem essa visão, você fala, pô, ocidental é um bando de sem noção materialista. Não que não somos, nós somos uma galera sem noção. Mas o Max Heindel aqui explica a razão disso. É que o ocidental, ele já atingiu o nadir da materialidade. O que é nadir? Ponto mais baixo. Tem até uma empresa de copo, né, de vidro, né, que chama Nadir. Nadir Figueiredo? Nadir Figueiredo. Não sei se é proposital ou não, se era nome... Só. Você que estava perguntando o que fica embaixo no mapa, no meio do céu e no Nadir. A casa 4 é o Nadir do mapa, tem o seu perguntou? Em cima, meio do céu, embaixo, é o Nadir. O pessoal fala que é o... Aqui em cima, meio do céu, o Zenit, e aqui embaixo, o Nadir. O fundo do céu. Desculpa. Tem uns títulos de livro que falam assim, do Nadir ao Zenit. Olha só. Ela está falando que é o todo, né? Muito legal. Então, e aí o que acontece? Quando você olha superficialmente, do ponto de vista só material, a impressão que dá que quem tem a visão mais do sagrado está mais à frente. Óbvio. Só que o problema é que aquela galera de lá vai chegar no Nadir ainda. A prova disso hoje, em 2015, que na época do Max Heindel não estava tão claro ainda, mas ele já sabia, é que a economia está bombando lá. A China hoje é a segunda economia do mundo. Só vai para os Estados Unidos. A Índia é a 10ª economia do mundo, mas a Índia está crescendo também. A Índia é considerada o escritório do mundo. A China é considerada a indústria do mundo. A Índia, o escritório, e o Brasil, a fazenda do mundo. A fazenda? A fazenda. Nós somos fazendeiros do mundo. Então veja, o Oriente está se materializando. Essa é a prova que o Nadir está chegando lá agora. Então, o Max Heindel aqui ele é muito otimista quando diz que o ocidental é vanguardeiro. Mas assim, o próprio Max Heindel fala que qual que é o único elemento capaz de colocar todo o universo químico em perdição. Eu chamei de elemento, mas o que é que o Max Heindel aponta como o único e verdadeiro perigo de colocar tudo isso aqui em destruição? Bomba atômica? Não, é da natureza humana. Da natureza humana. Materialismo. O materialismo é a única coisa que pode pôr tudo isso aqui a perder. Pode pôr o trabalho do Cristo em apuros. Materialismo. O problema do ocidental, apesar do Max Heindel ter sido otimista e falar que é vanguardeiro, é que a gente está se apegando demais à matéria e nos apegamos demais à matéria a ponto de esquecer o que é sagrado.
sendo materialista, a gente pode tudo perder. Então a gente pode sim ser, nós somos sim vanguardeiros, mas também nós somos os caras que podemos colocar tudo isso a perder. Então nesse sentido, os hindus não vão colocar a galera no mundo a perder. Mas nós seremos, de fato, vanguardeiros se nós não detivermos a marcha. Você estacionar o materialismo por si mesmo, né, não como meio de obtenção de experiência, e você não continuar caminhando, porque depois do nadir da materialidade você tem que voltar a subir. Esse movimento é difícil. É esse movimento que a gente tem que fazer. O que a gente está fazendo na maioria? A gente está se detendo aqui. Joga âncora lá e fica. E aí, a gente que está na vanguarda, né, pode, inclusive os últimos podem ser os primeiros. Agora, deixa eu fazer uma interpretação astrológica rápida dos filmes e do que a mídia vende em relação a tudo isso. O que é um filme bonito que tira lágrimas dos olhos das pessoas hoje? Em termos de massificação. É o filme que faz o indivíduo sair da casa 2 de Touro, da casa 1 de Áries, que a casa 1 de Áries é o quê? Tudo que eu faço para me firmar no mundo, eu sou. E a casa 2 é o quê? Eu tenho, tudo que é material. Então, hoje em dia a gente também foca, eu sou a partir do momento que eu tenho, se eu tiver eu sou alguma coisa. Então o cara vai trabalhando, expandindo financeiramente. Aí que os filmes do Adam Sandler, por exemplo, né, que é bonitinho, todo mundo dá risada, são os filmes bonitos, é aqueles que o cara para de trabalhar. Pra quê? Pra cuidar da família. Olha que bonito. Ele prioriza a família, não prioriza os negócios. Esse é o cara que eu quero casar, a mulher fala, né? Só que o que é isso? Ir pra casa 4, que é o nadir, é a lua. Então o que é bonitinho hoje? Ficar na lua. Tá, lógico, é muito melhor o cara de fato cuidar da família do que ficar acumulando bens materiais. De fato isso é melhor. Mas ainda assim é matéria. E todo mundo vai receber e chora quando vai, que lindo, o cara sacrificou o Marte, as ganâncias pessoais e foi para a Lua. Saiu de Marte e foi para a Lua. Agora, esse movimento que a Carla falou, ela começa na casa 6, que é o do serviço. Virgem, pureza e serviço. Se você servir o próximo desinteressadamente, sem interesse algum, você pode então fazer esse movimento para cima e chegar em Libra. Aí você sai da parte inferior do tema e começa a viver a parte superior do tema. Qual filme que mostra casa 6 indo para Libra? Vários, a gente vive assistindo, só que todo mundo dorme, todo mundo levanta e vai embora porque não aguenta. Porque é filme chato. Por quê? Porque fala o que você não quer fazer. Não dá audiência. Se o diretor fizer, ele vai ser escrachado, porque não vai ter rentabilidade. Então esse é o mundo. Por isso que nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas encarnadas aqui. Porque é chato falar desses assuntos. Não é que nós somos bons, não. O negócio é chato. Bom é outra história. Por exemplo, um filme que foi péssimo em bilheteria foi A Última Tentação de Cristo. Esse filme é exatamente isso. A igreja se posicionou, não é assim não, tal. É do demônio, né? Eu demorei a assistir porque eu estava nessa vibe de falar, pô, isso não blasfêmia, não sei blasfêmia. E aí, nem eu falo que foi um prejuízo. Excelente exemplo que você deu. Um tremendo produtor, né? Scorsese, Martin Scorsese. E o William Dafoe. Esses filmes assim, Bené, A Última Tentação de Cristo. Esses filmes assim, eles vão ser reconhecidos como obras-primas daqui 200, 300, 400, 500 anos. Aí o pessoal vai falar, triste, né? É triste. Mas nós temos o privilégio de poder encarnado acessar isso. E agora, o que é bonito? Esse tema de hoje, que nós lemos aqui, ele fala de uma adaptação que o corpo físico fez para receber o corpo vital. E quando a gente
gente está falando desse movimento de casa 6 indo para casa 7, assistir obras de arte verdadeiras, sair da massificação é justamente esse movimento voluntário de se adaptar e de construir um corpo vital melhor. Antigamente, essas adaptações que os nossos corpos sofriam, elas eram executadas sem a nossa vontade. Era evolução, a natureza ia adaptando. Agora não. Como nós estamos num processo de evolução, as adaptações têm que ser feitas por nós mesmos. Por isso que é tão difícil. Eu acho que são dois aspectos bem distintos, né? A gente, para alcançar o nadir da materialidade, nós somos muito movidos pelo tal do lado da necessidade. A gente quer sobreviver, né? Para subir, o nosso motor não será mais a necessidade propriamente, porque a gente só vai subir depois de ter dado conta do aspecto material. Então, o que a gente vai precisar? Vontade. É outro tributo, né? É o tal dos avós também. O que a gente vai fazer quando todas as nossas necessidades materiais estiverem satisfeitas? E agora? Né? Aí vai começar a evolução propriamente dita. Porque aí eu vou ter que me mover com o motor interno, desde dentro, né? O ambiente me provocando. Ó, aqui são curiosidade linda, desculpa se eu estou cortando. É que hoje o tema, o sol não tinha aspecto nenhum. Que é justamente isso que você está falando. Aí falando da essência do espírito. Então, por si só. Nesse sentido que a Carla está falando, só para complementar, né? Os avós de João Burman, um gênio, né? Hoje em dia a gente fala muito das pesquisas materiais da saúde, promovendo a qualidade de vida, melhorando a expectativa de vida, mas não é só aumentar a expectativa de vida, é aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Isso é determinado pelo materialismo. Eu quero viver mais. Porque você está fazendo o quê? O cara fala assim, tá, estou encarnado, eu tenho tudo, não tem mais o lado da dor, fisicamente eu não passo mais fome, as doenças estão quase todas controladas. Pô, eu vou ficar aqui, velho. Pra que eu vou ver o sagrado? Aqui tá bom. Olha só. A melhoria da parte material é justamente você falar o seguinte: eu não preciso de Deus. Parece que papo piega esse, né? Mas é verdade. Olha o tiro no pé que é a pesquisa. Por isso que ela é feita pelos filhos do fogo. Os filhos do fogo têm que centelha dentro de si. De Lúcifer. De Marte. Por isso que os filhos da água, os sacerdotes, ficam bravos, né? Agora, qual que é o trabalho da fraternidade Rosa Cruz? Unir essas duas coisas, fogo e água. Como é que se une fogo e água? A água apaga fogo, até onde eu sei. Olha só. É uma alquimia, né? Eu vou para escorpião, que é o signo de água, regido por planeta. Danado, escorpião. Uma água iquínea. Mais algum ponto aí que você Eu queria perguntar, no começo da leitura, Max Snyder ele faz uma análise a respeito do corpo vital e da crença que impera nas outras correntes, que acha que ele é apenas um elo, sem importância, né? tipo um perispírito, por exemplo. Mas que você concluiu, né, que ele deverá ser aprimorado e se tornar mais eficiente que o corpo denso, certo? Claro. Vai para o espírito habitar nele. Por que na morte ele é descartado rapidamente? Ele é descartado rapidamente pela seguinte questão. O corpo vital hoje, depois da morte, ele tem uma única função. Não é que ele só tem essa função, mas a principal é a de registrar os fatos, memória.
quando você morre, se não me engano são 82 ou 86 horas, são 3 dias e meio, não sei, 3 dias e meio. são 76, são 3 dias mais 12, são 80 e poucas horas. Que é o tempo em que o ego, com os corpos, com a mente com o corpo de desejo e com o corpo vital, ainda está meio que tem algum contato ainda com o corpo físico. Por isso que não pode cremar antes desse ponto, não pode fazer autópsia antes desse ponto, desse tempo, essas coisas todas. O ideal é que fique na geladeira por 3 dias e meio. É o que a gente faz aqui, sujeito que os nossos amigos façam isso. Nesses 3 dias e meio, então ele vai só recapitular no panorama que vai de trás, inversamente, né? Capítulo 3 do conceito, se apropriar dessa memória da vida inteira, da velhice até a infância, e essa memória então vai estar amalgamada ao corpo de desejo. Então é uma memória neutra. Transfere. E aí por que é só isso? Porque o corpo de desejo vital, por ele só ter a função de memória, só registrar fatos, não tem sentimento, não é possível ter crescimento moral. Então ele é logo descartado porque a função dele é só registrou. Registrou, agora com esse registro eu vou colar os sentimentos correspondentes aos registros. Quem faz isso é o desejo. Os sentimentos negativos vai no purgatório, os sentimentos positivos no primeiro céu. A vivência purgatorial e de primeiro céu, que ela aí é mais longa, dura mais ou menos 1/3 da vida comum. Então se eu viver 30 anos, vai durar 10 anos. Se eu viver 90, vai 30 anos, mais ou menos, é uma média, né? Então por que eu fico 30 anos, por exemplo, no desejo, no corpo de desejos, enquanto que o corpo vital só fica 80 e poucas horas? É porque ele a função dele é gravar. 30 anos é importante, por quê? Porque são 30 anos intensamente, que é multiplicado por 3, para que gere crescimento moral. E o objetivo da vida é crescimento moral, não é crescimento intelectual. Não é aprimoramento de Mercúrio. Claro que o aprimoramento de Mercúrio é necessário, mas não é suficiente. Se eu tiver crescimento moral, eu posso ser um retardado. Eu me salvei. O do negócio do Mercúrio ajuda a ter um crescimento moral mais adiantado, mas não determina. Então, por isso que ele é tão rápido. Se o corpo vital tivesse a função também de crescimento moral, com certeza a gente ficaria mais tempo com ele. Agora, só para grifar, que a gente, materialistas que somos, a gente esquece de entender que os corpos são funções, são elementos funcionais, não essenciais, né? Os corpos não são o que nós somos, né? Eles são veículos que exercem funções para realizar missões, essencialmente, né? Então, o tempo, digamos assim, pós-mortem que nós temos com cada um dos corpos em si mesmo não é tão importante, né? A gente tem que entender os corpos como funcionais. Né? Perfeito. O materialismo tira essa consciência. Só uma outra curiosidade, vocês viram por que a mediunidade é tão sugerida para que não se desenvolva? Não é por preconceito, ou porque aqui é fundamentalista, né? Segundo a lição de hoje, a mediunidade seria você revivificar o plexo solar, que está mais ou menos nessa região aqui. Qual é o problema disso? O plexo solar é regido por Câncer e pela Lua. Voltamos sempre a falar da Lua. E esse plexo solar está enraizado no nosso sistema nervoso involuntário. Então, quando eu desenvolvo um chakra, vamos chamar assim, um plexo energético que
está relacionado ao meu sistema involuntário significa que eu não domino. É involuntário. Se eu não domino, eu abro uma porta que eu não domino. É loucura, teoricamente, fazer isso. Apesar de ser bonitinho de falar que eu tenho dom. É bonitinho, todo mundo vai achar que eu sou especial. Porque é médium. Porque é médium. Olha só. Só que se você for a fundo na literatura espírita, eu já fiz esse estudo, inclusive fiz uma palestra aqui sobre isso, está no YouTube. Se você for a fundo na doutrina espírita, não existe mediunidade desassociada de karma. O médium expia. Não sou eu que estou dizendo, vai pesquisar. Agora, não vou agora lembrar aqui do autor que falou isso. São vários autores, na verdade. Inclusive o Kardec deve falar, é que eu não me lembro agora. Isso não é um dom. Ou seja, o espírita, o médium está lascado, ele vai ter que espiar. É débito. Mediunidade é débito. Então, olha só, eu vou desenvolver mediunidade. Olha que lindo. É débito. Vou desenvolver, isso é louco. Débito no sentido de gerar é débito. Quando o cara já é médium, porque ele não escolhe, porque o médium de verdade, porque 90% do que a gente vê em termos de fenômenos espirituais não é mediunidade. Está mais dentro do campo do psiquismo e da histeria. Infelizmente. Eu não estou falando mal da doutrina, estou falando mal das pessoas que deturpam a doutrina espírita. Mas dentro da doutrina espírita, tem os caras que são médiums mesmo, esses caras que incorporam no chão, cara, é grave, médium grave. Esses caras é débito. Esses caras eles estão com karma, estão com um destino maduro. Claro, a evidência voluntária, ela nunca desenvolve o plexo solar. Primeiro, ela vai desenvolver as glândulas pituitária e pineal, não só a pineal, como se diz, mas tanto a pituitária quanto a pineal, ambas, que é masculino e feminino, astrologicamente Urano e Netuno. E para você fazer isso é por pureza e castidade. Também não dá para você fazer isso involuntariamente, é por pureza e castidade voluntária. Uma vez ativadas essas duas glândulas aqui, aí sim o plexo é reativado, mas sob comando das glândulas aqui de cima. Então, eu reativo aqui, mas a partir do domínio daqui de cima. É loucura eu ativar aqui embaixo. Hoje em dia, a literatura espírita fala da glândula pineal, blá, que então se a glândula pineal... Sim, é algum nível de ser voluntário, mas ainda está longe da verdadeira clarividência voluntária. Essa nunca é por débito. Clarividência voluntária. Não existe clarividência voluntária com karma. O karma dele não tem a ver com clarividência voluntária, tem a ver com outras coisas. O karma dele pode existir se ele fizer mau uso da clarividência dele. E tem. Então é bem complicado. Então, tecnicamente, a clarividência voluntária, como o próprio nome diz, ela vai se desenvolver por musculatura voluntária também. Enquanto que a mediunidade necessariamente vai envolver o sistema nervoso involuntário, simpático e parasimpático, que você ainda não domina. Então, por isso que o Max ainda fala, é um retrocesso. Abrir essa porta gera karma. Gera karma. Gera. Quem já está com a porta aberta, o karma já está ativo. Que é facinho desenvolver mediunidade. Por quê? Por que é tão fácil desenvolver mediunidade? E por que é tão difícil desenvolver clarividência positiva? É fácil desenvolver mediunidade? Por que é tão fácil desenvolver mediunidade? Não é difícil. E por que é difícil desenvolver clarividência? Todo mundo já nasce com uma predisposição. Por quê? Os espíritas falam isso, né? Que todo mundo é médium. Isso é verdade. Você colocou aí que é um negócio lunar, né? E a gente responde muito para a Lua. A gente tem uma tendência lunar. Tem muita ideia que
boa parte da população responde para a Lua. Então, os trabalhos antigos, espirituais, antes do Cristo, eram todos feitos pelo plexo solar. Então todos nós, principalmente quem já mora, quem já vive no Ocidente, já passou pelo desenvolvimento do plexo solar. O que aconteceu hoje é que esse desenvolvimento ele parou. Por quê? Porque, então quer dizer, você já sabe trabalhar com plexo sem querer. Porque você já trabalhou com ele em outras vidas, em várias outras vidas. Então reativar essa memória é assim, ó. É que nem andar de bike. Por isso todo mundo é médico. O perigo é você vender isso. Porque de fato todo mundo é. Mas é ignorância. Por que é difícil desenvolver clarividência positiva? Porque aí não é que nem aprender a andar de bike. Porque nós não fizemos isso. E aí é a partir do Cristo, né? Quer dizer, antes do Cristo também dava, mas era mais rudimentar. Não era para todo mundo. Não era para todo mundo, era só para as castas e tudo mais. Agora eu tenho uma curiosidade que eu não tenho resposta, mas eu quero dividir o coração com vocês. Max Heimer ele fala que as pessoas na época lemúrica e atlante, elas tinham um corpo vital frouxo, e essas pessoas que eram iniciadas nessa época passavam por uma frouxidão maior ainda no corpo vital. Vocês viram isso aqui? isso. Só que no outro ponto do conceito, Max Heimer fala que a iniciação na época lemúrica seria focar a cabeça do candidato na matéria. Por quê? Porque ele já tinha contato com o divino, pela involução. O que seria a iniciação, então, quando eu estou evoluindo? É acelerar e chegar no nadir antes do tempo. O que é o nadir? Focar na matéria. Ele até fala assim, pós-graduação em artes materiais, até não lembro o nome que ele usa aqui, o termo que ele usa. Agora, eu não tenho a resposta, estou falando de verdade, eu estou estudando ainda. Mas não seria então a iniciação fortalecer a conexão de corpo vital com dente? Para depois afrouxar de novo, só que afrouxar de modo voluntário? Por que já era frouxo involuntariamente? Aí ele falou que se afrouxava mais. Você vê, eu não sei se na minha lógica, se a iniciação era focar a matéria, inclusive foi dado vinho para isso, foi dado sexo, foi dado carne, cola o corpo vital no corpo físico. Mas eu não sei ainda, eu estou só jogando essa bomba aí para pesquisar, não sei também. Se alguém puder me ajudar. Eu identificar isso algumas vezes pelo conceito, sim, porque é como se ele estivesse indo e voltando, indo e voltando, eu não questionei. Eu acredito que, não sei, talvez porque eles precisavam de experiências na matéria que não tinha, por isso que foi, afrouxou e aí de repente volta, fica denso de novo, e agora... A não ser que exista um jeito de acumular experiência material ainda no corpo vital mais frouxo. É que parece que se você afrouxar mais, você vai espiritualizar mais. E de certo modo você espiritualizando mais, aquele ego então não vai passar pela densidade material necessária. Mas a qualidade do corpo vital antes de ficar mais Incrustado. na matéria era a mesma de hoje ele saindo da matéria? Com certeza era diferente. Então Bem mais rudimentar. Vamos ver que precisava desse corpo bem mais sutil para depois, para ele já ter essa memória. Sim. porque se ele afrouxar agora no ocidente, ele é diferente daquele. Ah, sim. Hoje em dia é mais fortalecido. Hoje em dia não sei se vai, como ela falou lá, não sei se é mais fortalecido. Porque a função dele não é função, né? Hoje em dia a maior parte de nós temos já essa frouxidão, né? Naturalmente. Ao contrário do início, em vez de adentrar, sair. Enfim, coisas pra gente refletir. Você vê que bonito que é o conceito, né? Sempre você vai achar uma coisa pra buscar.
4 minutos. Algum outro ponto? É bom pra gente respeitar um pouco o mistério. Também porque é uma água entre as pernas não dá pra saber tudo. Né? Sim. O que eu acho que é mais importante de tudo, estudar o passado dá a ideia de duas, na verdade. A primeira é, estudar o passado, ela te esclarece o porquê você é desse jeito hoje. Ao mesmo tempo, você estudar o passado e entender por que você é assim hoje, dá para você ter uma ideia de como você será no futuro. Então, se ao estudar o passado, coisas novas foram sendo incorporadas, e para que essas coisas novas fossem incorporadas, os nossos corpos tinham que passar por adaptações, é função nossa hoje, voluntariamente, por mais difícil e por mais resistência que a gente enfrente, fazer essas devidas adaptações. Qual é a adaptação principal que a gente tem que fazer hoje? Construir que corpo? Qual, né? Que é o corpo vital. E a gente faz isso servindo o próximo. Não servindo a nós mesmos, fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deveria ser, mas fazendo as coisas de acordo com que elas se apresentam a nós e com as necessidades e demandas que elas mesmas nos apontam, e a gente só vai lá e se presta de certo. Se a gente conseguir fazer essa adaptação, a gente está saindo de Marte, está saindo um pouco da Lua e ativando aí Urano, Netuno, Júpiter e Sol, astrologicamente. Acho que a principal meditação dessas missões de adaptação é temos também que nos adaptar para adaptações consciência, que é tão difícil, porque sempre que você quer fazer uma adaptação nova, você enfrenta resistência. E normalmente quando a gente enfrenta resistência, a gente espana, a gente chora, a gente grita pra mãe. No salto, lembra dessa semana passada? Que nos faz pular, nos saltar. A gente só salta de raiva ou de alegria. Pra trás, né? Encheme, né? Sei lá.